pessoal, tudo certo com vocês? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Então agora vamos lá, nossa atividade para o sétimo ano dessa semana, sétimo ano A, sétimo ano B. Pessoal, a gente vai iniciar hoje um capítulo novo, né, que é um assunto novo, que vai ser o capítulo 3, entre o Oriente e o Ocidente. Na verdade, nós vamos falar aqui do Império Bizantino, pessoal, tá? Esse capítulo ele vai se encontrar lá na página 41 em diante, né? A gente vai falar do Império Bizantino. Esse capítulo 3 também, ele vem, nós vamos dividi-los em dois, porque o que a gente vai acontecer? Ele vai falar do Império Bizantino e vai falar sobre o islamismo. Então, por enquanto, eu quero me concentrar de primeiro só no Império Bizantino, pessoal, tá? E posteriormente, numa outra aula, num outro vídeo, a gente vai comentar sobre o surgimento do islamismo e civilização árabe. Tá certo? Então, olha só, pessoal, eu não vou fazer uma videoaula muito demorada, muito comprida, porque eu vou anexar vários vídeos lá bem interessantes, bem explicativos, que até eles explicam melhor do que eu sobre o Império Bizantino, certo? Então a minha aula aqui eu só vou colocar alguns dados aqui. O meu vídeo aqui hoje vai ser mais rápido, pessoal, tá? Vai ser assim, bem tranquilo, bem ligeiro, certo? Pessoal, o Império Bizantino, né? Ou a gente pode chamá-lo também de Império Romano do Oriente. Qual que é a questão? Qual que é o fundamento? Por que Império Romano do Oriente e tal? Se a gente sempre ouve falar o Império Romano, é que a gente sempre ouve mais falar sobre o Império Romano do Ocidente. Na verdade, o Império Romano ele era um só, né? Ele era muito grande. O auge da sua extensão, ele, né, desde do que hoje é a Inglaterra até lá a Palestina, enfim, ele era muito grande, pessoal. Mas como a gente já viu em sala de aula, pessoal, vocês se lembram das crises que o Império Romano estava sofrendo ali no seu final, né? As invasões bárbaras, a questão econômica, a crise dos escravos, a questão do aumento dos preços, né? A questão da anarquia militar, várias outras coisas que estavam levando o Império Romano a crise profunda, né? Então, em 395, o imperador Teodósio ele vai fazer, vai tentar uma medida administrativa que ele vai dividir o Império Romano em dois, né? Então a gente fica de um lado o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e do outro lado com o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Constantinopla que seria a Nova Roma, porque a sua cidade, né, essa cidade ela era muito influenciada pelas questões arquitetônicas lá da Roma ocidental, que hoje está na Itália. Certo, pessoal? Mas em 476 a gente tem aí uma invasão de uma tribo bárbara chamada os Érulos, que vão invadir a capital Roma, né, capital do Império Romano do Oriente, e vão depor o último imperador romano que se chamava Rômulo Augusto, pessoal. Então a gente tem o fim do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente ainda continua, pessoal, certo? Então a gente já viu em sala de aula toda a fragmentação do Império Romano do Ocidente, né, o surgimento dos reinos bárbaros, enfim. Mas o Império Romano do Oriente continua firme lá. Na verdade, ele vai continuar até 1453, com a queda de Constantinopla, que é o evento histórico que põe fim à Idade Média, né, e dá início à Idade Moderna. Tá certo? Galera, outra coisa que acontece, tá? Embora a Igreja Católica, embora o Império Romano do Oriente tenha se fragmentado, tenha deixado de existir, a Igreja Católica ela continua forte e vai ter mais força ainda a partir do momento do fim do Império Romano, né? Ela vai conquistar várias terras, enfim, vai ter ali o apoio dos novos reinos bárbaros, né? Vai ter vários povos que vão se converter ao cristianismo, enfim, pessoal. Então a igreja também meio que fica um pouco dividida, digamos assim, porque a igreja continua, né? A sede da igreja cristã que existe é em Roma, né? Mas também tem o chefe da igreja é o Papa, que fica em Roma, mas também tem um chefe da igreja na parte oriental do império, né? Que é o patriarca. E o que acontece? No lado ocidental, a gente tem a língua falada era o latim, enquanto que no lado oriental a língua falada era o grego. O que isso vai gerar? Isso vai gerar uma questão de interpretações diferentes da Bíblia e de textos sagrados, que vai levar, digamos assim, a conflitos entre os dois lados, o Ocidente e o Oriente. Uma outra coisa que vai acontecer, pessoal, por exemplo,
vai ter um rei bizantino, um imperador bizantino, melhor, chamado Leão III, que ele vai proibir a venda e adoração de imagens santas, né? É a questão iconoclasta chamada. Por exemplo, os monges bizantinos, eles estão fazendo muito dinheiro porque eles confeccionam murais, né, com imagem de santos, com imagem do próprio Jesus, estão vendendo e eles estão fazendo muito dinheiro. Dinheiro, naturalmente, é poder. Então, o alto clero, digamos assim, ele começa a ver isso, né, de uma maneira, começa a ver um perigo nessa. Então, essas controvérsias religiosas que vão acontecer vai causar uma série de atritos, de conflitos, né, entre o Papa e o Patriarca que existe, né, o Papa em Roma, o Patriarca lá em Constantinopla, pessoal. Tá? E o que vai acontecer? Em 1054 a gente tem um episódio muito importante, né, que é o chamado Cisma do Oriente. O Cisma do Oriente nada mais nada menos é que a separação da Igreja Católica em duas, né? Então a gente tem lá o Papa em Roma excomungando o Patriarca, né, em Constantinopla, e em Constantinopla o Patriarca excomungando o Papa. Ou seja, né, o que é excomungar? É expulsá-lo, como se fosse tirar a alma dele. Né? Aquele cidadão ali não pertencia mais à igreja, enfim, ele não era mais ninguém, religiosamente falando, né, pessoal? Então, com o cisma do Oriente, a gente tem a divisão da igreja cristã. De um lado, a gente tem a formação da Igreja Católica Apostólica Romana, com a sede em Roma, onde o seu chefe é o Papa. E do lado oriental, a gente tem a Igreja Católica Ortodoxa Grega, ou Igreja Ortodoxa do Oriente, né, com a capital em Constantinopla. O chefe dessa igreja vai ser o Patriarca. O imperador mais importante do Império Bizantino, pessoal, vai ser, sem sombra de dúvida, o imperador Justiniano. O Justiniano é um imperador aí que ele vai surgir, ele vai governar de mais ou menos aí 527 até 565, e ele vai ser responsável por várias obras no sentido de construção religiosa, né? Vai ter aí a Catedral de Santa Sofia, que ele vai fazer muito bonita, né? Vai ter aí umas interferências, digamos assim, de outras arquiteturas, de outras culturas que existem no mundo, né? A gente tem que entender que lá Constantinopla, Bizâncio, eles são muito influenciados pelas culturas orientais, né? Então é uma mistura, o Império Romano do Oriente, né? Constantinopla é uma mistura de várias culturas, né? Vai desde a cultura ocidental, cultura oriental, desde a cultura muçulmana também. Então ele vai formar aí, vai fazer várias reformas, né, no sentido de construção de hospitais, de fortalezas, a igreja de Santa Sofia, né, a igreja da Sagrada Sabedoria também ele vai fazer. Ele vai ter uma outra conquista muito importante, ele tem como objetivo retomar o Império Romano do Ocidente, né? Então ele vai se armar de um poderoso exército, de uma poderosa frota de guerra e vai reconquistar uma parte muito significativa do antigo Império Romano do Ocidente. Ele não consegue ficar muito, né? O Império Romano do Oriente também entra em crise, porque para ir para a guerra o imperador tem que aumentar os impostos que havia, os impostos, né, acabam, né, trazendo crise, né, trouxe crise para o Império Romano do Oriente naquele momento. Mas sem sombra de dúvida, o maior legado dele foi o Corpus Juris Civilis, que nada mais é que o Código de Justiniano, pessoal. Esse Código Justiniano é uma espécie, né, um código penal, um código de leis, né, que até hoje esse código baseia a maioria dos códigos penais do mundo ocidental, digamos assim. Né? Então, até hoje se estuda esse código de leis. Todo o código penal da maioria dos países ocidentais é influenciado nesse código aí, tá certo? Lá por 1202, 1204, entre 1202 e 1204, a gente vai ter a Quarta Cruzada. Cruzada é um assunto que nós ainda não vimos ali no sétimo ano, tá? Mas nós vamos ver, não vai demorar muito. A gente vai estudar muito sobre as cruzadas, né? As cruzadas, só para vocês terem ideia, eram expedições militares religiosas que tinham por objetivo conquistar a Palestina, conquistar a cidade de Jerusalém, tirá-la da mão dos infiéis, né, essa cidade estava dominada pelos muçulmanos, né, os muçulmanos que eram outra religião, e os cristãos, né, os chamavam de infiéis por não acreditarem no cristianismo, né?
Então, eles tinham por objetivo ir lá retomar essa cidade, pessoal, tá? A Quarta Cruzada, ela teve um aspecto, uma característica muito diferente, que foi assim, ó, em vez dos exércitos cruzados, né, irem até Jerusalém, eles não foram para Jerusalém, eles partiram, foram lá para Constantinopla. Lá na cidade de Constantinopla, eles saquearam essa cidade. A gente tem que lembrar que Constantinopla era uma cidade cristã também. Eles saquearam essa cidade, né, roubaram todo o ouro, enfraqueceram as defesas da cidade e depois foram embora. Isso em 1202 a 1204 isso aconteceu. Logo depois, a cidade de Constantinopla, o Império Bizantino, sofreu vários ataques dos turcos. Né? Os turcos, eles com o tempo, em 1453, eles conseguiram invadir a cidade, que põe fim ao Império Cristão de Constantinopla, porque agora os turcos eles eram muçulmanos, né? Então Constantinopla, aquela região ali, não vai mais ser cristã, passa a ser agora de domínio muçulmano, né? De domínio muçulmano, e aí a invasão de Constantinopla é o fim do que nós chamamos da Idade Média, fim do período histórico da Idade Média. Beleza, pessoal? Galerinha, então o que eu deixei é bem simples, tá? A atividade que vocês vão fazer para entregar, né, para o Word, vocês vão salvar no Word e mandar ali na plataforma Schools pelo chat, tá? É a atividade da página 47, tá certo? Eu vou deixar bem claro, já coloquei naquele documento que eu vou postar para vocês. E a atividade da página 51, pessoal, tá? É isso aí para fazer. Eu vou colocar alguns vídeos juntos, tá? Bem interessante, bem legais, tá? Vou tentar, né? Não vou colocar vídeo muito longo, mas vocês vão ter tempo para fazer, tá certo? Galerinha, um grande abraço para vocês, um abraço aí pro sétimo matutino, pro sétimo vespertino. Tô com saudade de todos aí e vamos torcer para que isso acabe logo, né, pessoal? Para que a gente possa voltar lá para a sala de aula, estudar lá, que eu acredito que é bem melhor, tá certo? Então, pessoal, um abraço, tudo de bom, hein?